Olá, sétimo ano. Nós vamos ter uma aula hoje sobre capacidades físicas. Nós vamos ver algumas delas, tá? Vamos entender melhor. O que é uma capacidade física? Capacidade física é definida como todo atributo físico passível de treinamento. Por exemplo, todos os movimentos motores que o nosso corpo executa, ele está usando uma capacidade física para executar. O fato de andar, de correr, de sentar, de dançar, de se deslocar de um lugar para o outro, todos esses movimentos que a gente faz, a gente está utilizando nossas capacidades físicas. Todos nós temos capacidades físicas e elas são passíveis de treinamento. À medida que a gente treina, a gente aperfeiçoa nossa qualidade, nossa capacidade física. Tem pessoas, a capacidade física, sétimo ano, ela é um pouco também hereditária. Tem pessoas que já têm uma facilidade maior em executar movimentos do que outras. Isso é normal. É uma carga hereditária que a gente traz dos pais da gente. Mas, por exemplo, eu não tenho muita habilidade para dançar, mas eu posso aprender a dançar. Eu posso aperfeiçoar meus movimentos para dança, tá? Muitas vezes, algumas deficiências que a gente tem, ela leva a pessoa a experimentar dificuldades em participar de certos movimentos. Isso é normal. Até porque nenhum de nós temos a mesma facilidade ou a mesma dificuldade. Cada pessoa é de um jeito diferente. E essas capacidades físicas são os movimentos que a gente consegue melhorar através de um treinamento, tá bom? É através das capacidades físicas que a gente consegue executar ações motoras. Por exemplo, desde as mais simplesinhas às mais complexas. Desde andar, quando a gente é criança e começa a aprender a andar, a gente não começa com uma certa dificuldade e depois consegue andar normalmente. É uma capacidade física que a gente está trabalhando. Ou a capacidade física de realizar um salto. Você vai treinar, aperfeiçoar seus movimentos para executar o salto. Então, isso você está trabalhando uma capacidade física. Tem pessoas que têm mais velocidade do que outras, tem pessoas que têm uma habilidade maior em realizar a amplitude dos movimentos, tem pessoas que são mais rápidas, tem pessoas que são mais lentas, tem pessoas que conseguem permanecer fazendo atividade física por longo tempo, outras com um tempo menor. Isso é a individualidade de cada um. Hoje nós vamos falar sobre 3 capacidades físicas, começando por agilidade. Agilidade, sétimo ano, é a capacidade que a gente tem de executar movimentos rápidos em direções diferentes. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Numa aula de educação física, a gente colocar uns cones distribuídos na quadra e a gente ter que deslocar de um cone para o outro de forma rápida, a gente está trabalhando agilidade. Um jogador de futebol, quando conduz a bola driblando um jogador e outro e consegue conduzir essa bola, ele significa que ele tem muita agilidade. Outro exemplo. Outra capacidade física, a flexibilidade. Flexibilidade é a amplitude dos nossos movimentos. Ela é treinável. Às vezes eu tenho muita dificuldade em realizar movimentos amplos, mas à medida que eu faço muitos alongamentos, pratico muito exercício, a minha flexibilidade vai melhorando. Um exemplo de flexibilidade é quando a gente faz o alongamento. A gente consegue estender nossas articulações em movimentos bem amplos, tá? Um exemplo também, quem faz ginástica olímpica, que consegue realizar aqueles saltos, aquelas aberturas, aqueles movimentos amplos, tem desenvolvido muito a capacidade física que chama flexibilidade, tá?
Outra capacidade física que nós vamos ver hoje é a força. Quando a gente consegue exercer tensão contra uma resistência, a gente está usando a força. Por exemplo, se eu pegar uma barra de peso e permanecer segurando ela aqui, ó, eu estou exercendo uma capacidade física que chama força. Quando eu pego um balde cheio de água e consigo manter ele levantado, eu estou usando uma capacidade física que se chama força. Um esporte que usa muito a força, a musculação. Você trabalha levantando peso, você está trabalhando força. Outro esporte que usa muita força, o boxe. Você realiza movimentos que exigem muita força para serem executados. É um exemplo também da capacidade física que está sendo trabalhada. Então, resumindo, essa aula nós precisamos entender que capacidade física são a capacidade que a gente tem de executar movimentos. Esses movimentos é difícil um movimento que trabalha só uma capacidade física, mas quando a gente ver todas, nós vamos entender melhor. Hoje nós vimos 3: agilidade, flexibilidade e força. O que é agilidade? A capacidade de realizar movimentos rápidos em direções diferentes. A flexibilidade é a capacidade de amplitude dos nossos movimentos. E a força é a capacidade que a gente exerce sobre uma resistência. Outro exemplo, uma pessoa quer abrir a porta. Você vai lá e firma a mão lá na porta e permanece firmando. Você está usando que capacidade física ali? A força. Então, nessa aula, nós precisamos compreender essas 3 capacidades físicas. Agora, vamos ver, no esporte, onde essas capacidades físicas estão? Agilidade está muito presente no futebol, no drible de bola, o atleta se desloca em direções diferentes. A flexibilidade, onde que ela está presente no esporte? Quando o atleta consegue realizar movimentos amplos, a ginástica olímpica, a natação, a corrida, o atleta consegue ter amplitude nos movimentos que ele executa. A força está presente em que esporte? Levantamento de peso, arremesso de dardo, tudo que exige força é um exemplo que você está trabalhando essa capacidade física, tá? Então, nessa aula, o importante é que a gente consiga diferenciar uma da outra, essas 3 capacidades físicas. Todo mundo tem capacidade física? Todos nós temos capacidade física. A diferença que tem de mim para você, para o colega, é a forma como que a gente trabalha elas. Dependendo do esporte que eu pratico, eu vou ter algumas capacidades físicas melhor do que você. Dependendo da carga hereditária que eu trouxe dos meus pais, eu vou ter mais facilidade em executar alguns tipos de movimento do que você, que é natural para todos nós, tá bom? Esse conteúdo, 7º ano, ele está postado no GR8 e no horário definido, vou estar avisando no grupo, o fórum vai estar aberto para tirar as dúvidas que vocês tiverem sobre ele, tá? Tenham todos um bom estudo.